bastante edificados, né, com essa leitura. E estamos percebendo realmente como a mensagem de Hebreus realmente nos afeta hoje. Então é muito bom chegarmos nesse capítulo, que é um capítulo tão famoso da Epístola, um capítulo tão gostoso de ler, né? Semana passada falamos da ira de Deus, né? De fogo vingador, falamos de umas coisas assim que a gente prefere não falar, né? Não devia, né? Que a gente tem que falar tudo que está escrito. Mas hoje estamos nesse capítulo sobre a fé, né? E vai ser muito legal esse compartilhamento aqui. Vamos orar? Papai do céu, obrigado por esse tempo que o Senhor preparou. Para que os teus filhos estivessem aqui reunidos, Senhor, pudessem ouvir a tua palavra. Pai, sabemos que o Senhor se alegra quando estamos juntos, que o Senhor se alegra quando estamos em comunhão, que o Senhor é um pai de família feliz de ver seus filhos se dando bem. E pedimos, Senhor, que possamos receber agora, através da tua palavra, aquilo que o Senhor tem pra gente nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vai dar certo. Vamos lá. Gente, então, a gente foi exortado semana passada. Né? Semana passada foi um capítulo de exortação, né? A carta tem esse tom exortativo, só essa lembrança, né, de que a carta foi escrita para cristãos convertidos do judaísmo, né? Judeus cristãos, e para estimulá-los a não abandonar a fé, a não voltar para o judaísmo, a perseverar na fé. Essa linguagem do perseverar na fé, ela é constante em toda a carta, e a gente entendeu ao longo dos capítulos anteriores por que aquilo que aconteceu em Cristo, né, é tão superior às imagens que o judaísmo tinha, que na verdade apontavam para Cristo. Entendemos então, desde o capítulo 1, que Cristo é a imagem do Deus invisível, como cantamos aqui hoje, né? A soberania, a supremacia, a suficiência de Cristo no processo de salvação, o sacerdócio de Cristo, que diferente do sacerdócio da religião judaica, é capaz de transformar pecadores de dentro para fora e cumprir a promessa de Deus de que Ele colocaria a sua lei dentro dos corações. Então olha como que isso é legal, a gente chegou nesse ponto da carta, e aí a gente teve essa exortação. Então, sabendo disso, desfrutem dessa comunhão com Deus que foi concedida e não voltem atrás, porque se voltarmos atrás, a única expectativa que temos restante é uma expectativa de fogo, uma expectativa de juízo sobre aqueles que não aceitaram a proposta do amor reconciliador de Deus. Chegamos nesse ponto, né? E terminamos com uma exortação. Então, qual que é a palavra-chave da exortação final de semana passada? Perseverem na fé. O justo viverá pela fé. Tenham fé para alcançar a promessa de Deus. Não uma promessa específica, mas aquela que é a promessa central das Escrituras. Tenham fé para alcançar a promessa de Deus. Perseverem na fé. Nós somos chamados a não voltar atrás. E como fazer isso? Através da fé. Então, qual que é a proposta de Hebreus 11? É colocar uma lupa sobre esse conceito de que é uma vida vivida pela fé. O que é essa vida do justo que vive pela fé e não retrocede? Por isso que Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Quem já ouviu falar nessa terminologia para Hebreus 11? Ele vai listar heróis da fé, né, ao longo de toda a história daquele povo, que era, estamos falando com judeus aqui, né? Era a história daquele povo. E então, se o capítulo 10 termina com essa exortação a vamos ter fé, então o capítulo 11 se propõe a mostrar mais ou menos como que isso é na prática. Como que é essa vida de fé na prática. Vamos começar nossa leitura hoje a partir de Hebreus 10, 36, que eu acho que vai ajudar a gente a fechar uma grande narrativa aqui. Vocês precisam perseverar. Estou lendo, espero, na NAA. Me avisem se eu estiver enganado. Estou lendo na NAA. Perfeito. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, há essa menção aqui à promessa. Afinal, que promessa é essa, né? Que só pode se alcançar perseverando. O Felipe mencionou semana passada, no fim da nossa exposição, né, de que esse versículo às vezes é mal utilizado, né?
quando se lê ele fora do contexto e dá a impressão de que você precisa perseverar e fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa. E muitas pessoas, ao ouvir essa palavra, a promessa, vão ler aí a sua promessa pessoal e vão pensar em uma promessa específica que elas acham que Deus pode ter feito para elas, né? Esse versículo não é sobre isso. Pelo contrário, temos um tema muito mais interessante aqui, o tema da promessa, com A maiúsculo. A promessa de Deus, né? É uma das formas de entender a história das Escrituras, uma das formas de ligar tudo o que está nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse é através do prisma da promessa. Um sistema de interpretação da Bíblia se chama Teologia da Promessa, e ele propõe o seguinte, é muito interessante, um dos meus preferidos, que a história das Escrituras nada mais é do que a história de Deus cumprindo a sua promessa de restaurar a humanidade e a criação ao seu propósito original. Então, vou repetir mais devagar. A história das Escrituras de Gênesis e Apocalipse é a história de Deus cumprindo a sua promessa de restaurar a humanidade e a criação aos seus propósitos originais. Felipe mencionou algumas semanas atrás as alianças, né? As alianças são momentos onde Deus, de fato, fez promessas. Ele literalmente fez uma promessa de que ele resolveria isso. Aonde a gente vê essa promessa com clareza? A gente vê a promessa com clareza em vários locais ao longo do Antigo Testamento. O primeiro talvez seria quando Deus fala ainda para Adão e Eva, né, que o descendente de Eva iria resolver o problema do mal. Eu não vou poder entrar texto a texto aqui, eu tenho um capítulo inteiro para expor, ok? Mas aí a gente vê essa promessa sendo repetida também em termos de descendente para Abraão. Então, para Abraão é prometido que a descendência de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. E que ele iria para uma terra que Deus prometeu, e a descendência dele seria a descendência que abençoaria todas as famílias da terra. Mais tarde nós vemos na aliança davídica, né, a mesma promessa sendo repetida agora em termos de um descendente de Davi, que era descendente de Abraão, que era descendente de Eva, que seria o rei messiânico que chegaria e colocaria todas as coisas no seu devido lugar. E essa promessa é repetida, né? A história da redenção é a história da realização do plano da promessa de Deus que alcança o seu ápice na revelação de Jesus. Jesus de Nazaré como o ungido de Deus, o Messias de Deus, aquele que era o descendente esperado. Esse descendente que foi tantas vezes prometido. Então, é dessa promessa que estamos falando, da promessa que também é a promessa da nova aliança, de que Deus colocaria no coração do povo a lei, que ninguém mais teria que ensinar a lei ao seu próximo, porque a lei já seria algo inerente. Então, essa transformação de dentro para fora. E isso também é executado em Cristo, a partir do povo da nova aliança, que é o povo que vive a vida de Cristo, a igreja que Cristo fundou. Então, nós vemos em Hebreus até aqui justamente isso, de que ele está mostrando que todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Tem a sua consumação, algumas coisas têm a sua consumação aguardando a segunda vinda de Cristo, mas já iniciaram a se cumprir. Porque o povo da nova aliança já existe. Então, olha que interessante, mas falta algo. Então, o que o texto afirma, de volta para o texto de Hebreus? Que se vocês não perseverarem, vocês não vão alcançar a promessa. Vamos perseverar para alcançar a promessa. Lembrando que a promessa não é algo muito mais interessante do que uma promessa específica que Deus tenha feito, mas é a grande promessa de Deus a respeito da restauração de todas as coisas. E é disso... Por favor. Não, é disso que estamos falando. Quando a gente usa muito essa expressão, né, de promessa, a gente precisa lembrar, por exemplo, canções, filmes, música, tudo isso forma uma cultura, forma um entendimento. Então a minha geração, por exemplo, ouviu muitas coisas sobre a marca da promessa, né, que hoje o meu milagre vai chegar, né? Então a gente ouviu muito sobre isso, e isso produz uma aparente compreensão de que Deus tem todo interesse em uma promessa singular sobre a minha vida e fazer cumprir isso, quando na verdade Deus tem uma soberana
saber, Senhor, qual é a tua vontade? E a vontade dele é que se cumpra a promessa que ele fez, e a promessa que ele fez extrapola as nossas pretensões pessoais. E aí, inclusive, uma frase que eu usei ontem à noite, eu preguei lá, até o Johnny estava lá com a gente ontem, né, e tal, é que a gente precisa perder um pouco desse protagonismo cristão. Nós não somos protagonistas de nada, nós somos coadjuvantes, e digo mais, às vezes nem coadjuvantes, daquele que é o grande protagonista de todas as coisas, que é Cristo Jesus. É sobre a vontade dele, sobre a obra dele, a promessa dele, a fidelidade dele, os recursos dele. E aí quando a gente ouve, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para extrapolarmos um pouco essa mentalidade, né, de que, ó, Deus tem uma promessa na sua vida, né? Então hoje, por exemplo, hoje eu reajo diferente quando alguém faz isso. Deus tem uma promessa na sua vida. Devido à compreensão que a promessa é do Senhor, e uma promessa que Ele fez, né, e tal, eu já não tenho mais esse fanatismo todo, assim, nesse sentido. Me perdoe usar essa expressão, mas eu acho que eu preciso usar um pouco dessa expressão, porque senão a gente fica muito na visão de que Deus tem uma parada muito louca para o homem, né, para ele, para o sujeito, para o indivíduo, quando na verdade Deus tem o seu eterno propósito, que é para os seus filhos, como um todo. Amém? Amém, amém. Muito bom. Então, gente, ficou claro que a promessa fala de um propósito redentivo, de restauração de todas as coisas, que liga Gênesis e Apocalipse. Todo mundo pegou isso aí? Muito legal. Essa promessa afeta o indivíduo? Afeta. Mas é tudo sobre a direção da coisa. Porque às vezes parece que a gente está tentando ser muito radical com isso, mas é porque faz toda a diferença a direção da coisa. O pecado foi uma alteração meramente na direção da coisa. Então, Deus tem um plano para o seu povo, e esse plano afeta o indivíduo que faz parte do povo, né?
Por que isso faz toda a diferença? Porque a consequência principal do pecado, falamos de pecado original aqui algumas semanas atrás, não vai dar para refalar, mas quem quiser assistir depois, a gente manda o link do Google Drive. Né? A consequência principal do pecado é que nós somos curvados a nós mesmos. Então, se nós somos curvados, de acordo com Agostinho, né? Se nós somos curvados a nós mesmos e começamos a dentro do ambiente cristão falar só de coisas que são para nós, que são para nós, que são para nós, nós não saímos do nosso estado de pecado. Então faz toda a diferença perceber que o plano de Deus é em primeira instância para o seu povo e que a gente faz parte do povo, isso muda a direção. E não um plano para a gente. Entendeu? Então a direção faz toda a diferença. Legal? Então, a partir disso aí, essa é a promessa, da qual para nós participarmos como indivíduos, qual que é o elemento chave? A fé. A fé é esse elemento chave para que possamos participar da promessa, de acordo com Hebreus. E aí, o que é a fé? Então vamos voltar para o texto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas que não são visíveis. Então, fé é certeza, firme convicção no que se espera, no que está proposto. E o que está proposto aqui no contexto? Que Deus vai cumprir a sua promessa. E ela é convicção disso, apesar de eu não ver isso se cumprindo especificamente. Apesar de parecer que a humanidade está caminhando para piorar. Mas eu conseguir enxergar o que eu não vejo, de que Deus irá cumprir a sua promessa. E por quê? Porque eu posso crer naquele que criou todas as coisas a partir da sua palavra. Então, se a palavra dele teve poder de criar as coisas sólidas que nós damos tanto valor hoje, que achamos que são tão boas porque nós podemos ver, então nós podemos confiar na palavra dele de que a sua promessa para a criação será cumprida. Então, só assim, só confiando naquele cuja voz trouxe todas as coisas à existência, nós podemos crer no que não vemos, porque acreditamos que essas coisas visíveis foram formadas a partir de um Deus que é invisível. Por isso que a fé é a convicção das coisas que não se veem, porque eu posso confiar na palavra de Deus. Então, fé fala de uma firme certeza naquilo que Deus de fato falou. Então é importante diferenciar aqui fé de expectativa. Fé a gente costuma usar, e aqui esse vocabulário, fé, promessa e vitória. É um vocabulário cristão, mas mal utilizado provavelmente nos últimos 60 anos. Então fé, promessa e vitória é um vocabulário cristão, mas que foi, olha a importância da direção, por ser individualizado, se desvirtuou. Então fé é a convicção de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu para a criação, que me permite participar disso cumprindo a vontade dEle. E isso me dá vitória sobre o quê? Sobre o pecado. Mas quando eu transformo essas coisas em coisas que tocam primariamente no indivíduo, fé então se torna a expectativa de que Deus vai cumprir na minha vida aquilo que Ele prometeu para mim, se eu acreditar. Então, se eu acreditar muito, eu vou gerar a minha vitória. Viu? As mesmas três palavras. As mesmas três palavras, mas o sentido totalmente oposto. Porque agora elas estão servindo o indivíduo, e não o Deus Criador. Então, Deus se torna o servo do indivíduo, que é o grande problema do pecado. Deus se torna o servo do indivíduo. Um vocabulário cristão, muitas vezes mal utilizado. Então a gente tem que diferenciar. A fé aqui não é expectativa em algo específico. Eu tenho que ter... E a gente usa essa palavra assim, mesmo que a gente não pense assim. A gente usa. Não, você tem que ter fé que vai dar certo isso aí, irmão. Quem não fala isso, cara? Não, nós estamos para lançar um curso online. Não, tem que ter fé que vai vender. Senão não vende. E tudo bem usar se eu entender que eu não estou falando da fé.
Ok? Eu estou usando a palavra fé como um sinônimo para uma coisa que eu acredito muito. E, de fato, algumas coisas na vida só acontecem não pela metafísica da coisa, não por física quântica, não porque eu declarei, mas às vezes eu preciso de certo nível de convicção para fazer algo acontecer na minha vida. Okay? Mas isso não tem nada a ver com o que o texto está falando. O texto está falando da fé naquilo que Deus prometeu. Naquilo que Deus de fato disse, que é certo, não é sobre o futuro. Paulo Borges fala que não é sobre o futuro, é sobre o eterno. É sobre o que já está decretado. E nós sabemos a partir da palavra. Por isso que as promessas que a gente recebe, às vezes, por via de palavras proféticas, pode até ser que sejam promessas de Deus. Mas nós não podemos dar a isso o status de palavra. Nem nisso a gente vai conseguir ter tanta fé quanto a gente tem na letra da palavra. Porque a palavra é a revelação perfeita de Deus. Amém? Até aí? Então está diferenciado fé dessa expectativa humana. Então a gente tem isso no vocabulário. E o fato da gente falar errado faz de vez em quando a gente confundir a fé que Deus quer que a gente tenha com a fé que de vez em quando a gente usa na nossa vida secular. Né, que é só uma convicção muito forte, uma crença muito forte. Não, fé aqui é certeza absoluta de que o Deus que cria, não é pensamento positivo, é certeza de que o Deus que pela palavra do seu poder trouxe à existência tudo que está ao nosso redor, o que ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Amém? Então uma frase... Não, é quando eu estou falando animado. Obrigado. Obrigado. Então essa fé é interessante, né? Eu separei uma frase do Leandro Vieira que eu gosto muito, né? Ele fala que crença é a expectativa que eu tenho que Deus fará o que eu desejo. E fé é o conhecimento que eu tenho de Deus para fazer eu o que Ele deseja. Então fé me leva a eu cumprir a vontade de Deus. Me leva eu a fazer a vontade de Deus, porque eu posso acreditar que ela é boa, perfeita e agradável. Agora, crença é o que eu acho que vai fazer Deus fazer a minha vontade. E não vai. Amém? Está bem diferenciado? Então, perseverar na fé, que é o que o autor de Hebreus está falando, é o que nos torna capaz de não retroceder e herdar a promessa. Viver pela fé e não por mérito, lembra? Que a gente falou que não é sobre herdar a promessa, não é sobre eu ser capaz de não retroceder. Não é sobre eu ser capaz de fazer com que as coisas aconteçam, mas sobre acreditar na palavra daquele que promete. Então o mérito não é meu, o mérito é de quem promete, é do próprio Deus. Então, isso é viver pela fé. E como que isso funciona na prática? Isso vai ser exposto agora na vida dos heróis da fé. Como que isso funciona na prática? O que é genial, porque o autor vai expor aqui isso ao longo de toda a história da redenção, que é justamente a história da promessa. Então ele vai aqui nos levar, através dos personagens, dos heróis da fé, ao longo de toda a história da promessa de Deus e mostrar como o fator preponderante em toda a história foi a fé. Não foi o desempenho humano e não foi nenhuma outra coisa, mas sim a fé. Amém? Vamos começar então aqui, né? Então até agora a gente tem duas afirmações sobre a fé. Ao longo dessa exposição eu quero estar voltando nessas afirmações sobre a fé. Então a gente tem aqui que fé é firme certeza. Amém? E a gente tem naquele que prometeu. E que fé me capacita a viver a vontade de Deus. Então fé é firme certeza e fé capacita. Porque no texto fala que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o que permite que a gente obtenha bom testemunho, o que capacita a gente a obter bom testemunho e não retroceder, é a fé. Então, temos essas duas afirmações até aí. Vamos seguir aqui. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por que você achou? Ah, o som? Cara, eu não estou incomodando. Se vocês estiverem com dificuldade de acompanhar, vocês me falam. Eu estou tão intertido aqui com a palavra que eu não estou nem prestando atenção. Então vamos embora. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve o testemunho de que havia agradado a Deus.
E de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então é interessante que o autor escolheu começar aqui no Gênesis, e ele começou por Abel e Enoque, a primeira pessoa que morreu e a primeira pessoa que não morreu. Então é interessante aonde ele começou essa história, né? E o que é um pouco enigmático também, porque às vezes a gente não enxerga como que esses personagens tiveram fé. Então a questão de Abel, então, para mim não é óbvia. A primeira, Abel pela fé trouxe uma oferta. Deus pediu para ele trazer uma oferta. Por que isso foi pela fé, né? Então é interessante, onde estaria a fé de Abel aí? No fato de que Abel, quando se olha a história dele, ele trouxe alguns dos cordeiros mais valiosos que ele possuía. Enquanto Caim trouxe alguns frutos do seu campo. Então, exigiu fé para Abel entregar o que ele tinha de melhor. Porque poderia, já que é só uma oferta, né? Vai morrer mesmo, por que eu vou dar um melhor cordeiro? Então, isso foi uma questão de fé. Isso foi uma questão de fé. E pela fé, isso agradou a Deus e ele aceitou a sua oferta. Mas Abel morreu. E é interessante que essa fé não trouxe para Abel a libertação da morte nas mãos do seu irmão. Mas ela faz com que ele fale ainda morto. Então essa é uma afirmação muito interessante aqui. A fé de Abel cumpriu o seu propósito. Ele agradou a Deus e ele fala ainda morto. Ele serve como um bom exemplo para a gente. Então fala de uma fé que ela vai apesar da morte. Além da morte, ela continua falando. Já Enoque, né, que é um personagem bem enigmático ali no Antigo Testamento, no Gênesis, não sei se vocês conhecem essa história, de que Enoque, no meio das genealogias, ele aparece rapidamente ali e algumas coisas são afirmadas sobre Enoque. Que Enoque, ele adorava a Deus, que ele agradou a Deus e ele simplesmente andou com Deus. A palavra fala que Enoque, todo mundo pensando lá, e morreu com tantos anos, e morreu com tantos anos, e Enoque andou com Deus. Então, qual que foi a questão aqui? O autor está defendendo que o fato da Bíblia dizer que Enoque agradou a Deus é porque ele tinha fé. E eu acho que isso aqui é especialmente interessante quando se compara Enoque com Adão. É misterioso o que eu vou falar, a gente não vai sair com uma resposta daqui, mas quando se compara Enoque com Adão, porque Adão foi expulso do jardim, e uma das formas de eu enxergar o pecado de Adão é que ele não confiou em Deus. Porque Deus falou que era para ele comer apenas das árvores que ele podia comer, e que se ele comesse da árvore que ele não podia comer, ele morreria. Então ele não confiou em Deus, ele confiou mais na serpente e na própria capacidade dele do que em Deus. E 7 gerações depois, nós temos a figura de Enoque. Um cara que, tamanha a confiança dele em Deus, não morreu. Então eu tenho a impressão de que Enoque é a única pessoa listada em toda a história da redenção que agradou a Deus tanto que quase que, isso aqui é uma hipótese, Deus voltou ele por uma coisa da qual ele tinha tirado Adão. Sim. Por que é pela fé? Porque Adão e Eva, eles andaram com Deus. Eles viram, né? Sim. Deus descia para estar com eles, né?
Muito bom, muito bom. Isso os dois personagens nos mostram, né, que o que Deus quer desde o princípio é que confiemos nele. Tanto é que Enoque, de alguma forma, conseguiu até ir para um nível de comunhão mais elevado, que a gente não sabe exatamente como funciona, nem vai tentar desvendar esse mistério, mas tamanha o seu nível de confiança em Deus. Então, a quarta coisa que a gente aprende a respeito da fé aqui é que Deus quer fé. Fé agrada a Deus. É fé que ele está buscando, é confiança que ele está buscando. Ele está buscando essa postura de uma pessoa que confia totalmente nele, até porque Deus quer se relacionar. Então, a gente já viu aqui que fé é firme certeza, que fé capacita, que fé fala apesar da morte, que fé agrada a Deus. Vamos para Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então imagina a fé que Noé teve que ter aqui, né? A gente sabe que, aparentemente, na época de Noé nunca tinha chovido. Então Deus vem e fala, constrói uma arca porque vai vir um dilúvio. E ele ficou ali décadas fazendo a arca, a gente não sabe exatamente o tempo exato, né? Há quem fale que é 120 anos, mas o texto não diz bem isso. Né? Mas foram pelo menos, dá a entender o texto que foram pelo menos 100 anos, por causa de quando ele teve os filhos dele e quando começou o dilúvio, né? E entre isso aí teve mais de 100 anos. E aí, esse cara passou décadas acreditando e construindo um grande barco nos moldes que Deus tinha passado, sem nunca ter visto uma gota de água cair do céu. Então está falando sobre uma fé. Ele confiou tanto na palavra que ele recebeu de Deus. Então está vendo? Todos os exemplos são de pessoas que confiaram numa coisa que Deus falou e prometeu. Que essa fé dele condenou o mundo, de acordo com o autor de Hebreus. Por que condenou o mundo? Porque ficou claro para Deus que só tinha ele ali que confiava nele. Que todo o resto já tinha rejeitado completamente o relacionamento com ele. Ao ponto de que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então esse texto ele ecoa a citação que Paulo faz em Romanos e Gálatas a respeito de Abraão, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça, e que Hebreus já citou mais anteriormente. E também é uma relação com o justo viverá pela fé. O que faz um justo? A fé. O que faz um justo não são suas obras de justiça, são a sua confiança no Deus da promessa, no Deus que afirma, que quer, que tem um propósito, no Deus que fala com ele e chama para um relacionamento. Essa confiança nesse Deus é que justifica. Então a gente viu aqui agora novamente, em concordância com tudo que Paulo ensina, né, a respeito da justificação pela fé, que a fé justifica. Então essa é a nossa quinta afirmação: a fé é firme certeza, a fé capacita, a fé fala apesar da morte, a fé agrada a Deus, a fé justifica. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então a fé de Abraão e de Sara é muito especial porque Abraão foi para quem a promessa se manifestou da forma mais clara, né? A promessa da terra e do povo. Que é Deus começando a deixar claro que ele está levando a humanidade de volta para o jardim. Um local aonde ele teria comunhão com a humanidade. Então Deus promete para Abraão uma terra, sai daqui, vai para uma terra que eu te mostrarei, e uma posteridade, uma nação que viria dele, um povo a partir dele, que seria o povo de Deus. Então a gente tem a promessa sendo clarificada, o que é o cerne da promessa sendo clarificado aqui. E Abraão acreditou nisso. Agora, vocês acham que foi fácil para Abraão acreditar nisso? Abraão vivia numa metrópole da época.
E ele foi chamado a viver como nômade. Então, Abraão vivia numa cidade, se eu não me engano, eu li sobre isso pouco tempo atrás na faculdade de teologia, já tinha sistema de esgoto na cidade que Abraão vivia. Arcaico. Mas como eles viviam ali de forma organizada, e Abraão foi para o mato. Foi viver como nômade. Porque acreditou na palavra do Deus que o visitou. E mais, acreditou que ele e Sara, que já eram idosos, e não tinham filhos próprios dos dois, teriam filhos. E Deus foi claro, né? A promessa incluía Sara, né? Talvez Abraão tinha outras esposas, a gente não tem absoluta certeza a respeito disso. Mas Deus foi claro que a promessa era para Sara. Então ele e Sara teriam um filho que faria uma posteridade, que seria o povo de Deus. E ele acreditou nisso, sendo idoso. Então eles saíram de um lugar próximo para viver como nômades, aguardando um filho. Mas me fala aí, o que você acha? Essa promessa que ele fala desse homem, recebeu o poder para ser humano, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Qual é a promessa? Essa promessa... A promessa dos filhos? Ou é a promessa da prosperidade? Todas as promessas aqui listadas são formas de olhar para a mesma promessa. No caso do filho de Sara, era o filho que permitiria a existência de Israel, do povo de Deus. Então Deus está cumprindo a sua promessa de restauração a partir de Israel e a partir de Cristo. Então ela está na linhagem, né? Não é como se fosse uma promessa específica para ela de que ela seria mãe, embora foi. Mas é porque fazia parte da promessa maior de que Deus separaria um povo para ele. E que isso aconteceria na descendência de Eva, na descendência de Noé, na descendência de Abraão, que nós estamos na mesma linha familiar, né? Essas pessoas que foram listadas são todas descendentes umas das outras. A descendência de Sem, né, que foi o filho abençoado de Noé, a descendência de Abraão, e agora, a partir de Isaac e Jacó, né, que vão vir de Sara. A citação é peculiar, né? Mas está ali só porque ela deu a sorte, né, de ser elegada ali. Podia ser você lá, mas eu escolhi a Sara. Mas é engraçado porque como isso pra gente é confuso, essa questão da promessa e tal, que a gente meio que individualiza, né, a parada. Mas para um judeu, cara, qualquer judeu do globo, se você perguntar qual é a promessa, ele sabe muito bem. O fato é que vira e mexe, eles estão em clima de peregrinação. Acho que em 2016, logo que o Barack Obama assumiu, não, foi antes um pouquinho, não lembro, que tirou as tropas da ONU ali da fronteira entre Irã e Israel, né? Aí aumentou-se a tensão devido à ameaça iminente de ataque nuclear. Na época, a Ahmadinejad lá. E aí, na época, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele citou Amós, que é o quê? O retorno dos judeus a Israel. E a ordem dele, porque na cabeça dele já seria o fim, porque o fim está ali, né? Enfim, isso não importa. Mas o fato é que ele falou, voltem para Israel. E assim, houve naquela época uma peregrinação grande, assim, da galera ia para ter que voltar, porque agora vai acontecer, enfim, que a grande promessa do Messias um dia vir e tal, e isso está ligado com a meio que a extinção do nosso povo. Sim. Então, para qualquer judeu, isso é confuso para nós, né? Tipo assim, o que é a grande promessa, cara? Pô, meu filho, outro. O carro. Para o judeu não é muito claro, que é o retorno do Messias lá no Monte das Oliveiras. Esse movimento começou como sionismo, né? Desde a época de que eles conseguiram organizar um grupo de pessoas para povoar de volta a Israel. Pensa que os judeus ficaram fora de Israel do ano 70 até 1900 e quebradinho. E eles conseguiram se organizar todos para fazer pressão política para ganhar um território que já não era mais dele, que estava ocupado há centenas de anos por outro povo, ir lá e conseguir juntar com o dinheiro deles, fazer uma guerra contra um povo mais numeroso e construir todo um país que a gente vê hoje, que em menos de 100 anos de formado já é uma potência militar e econômica, tudo porque acreditavam nessa promessa aqui. Então, assim, realmente para eles é muito clara essa promessa da terra. Eles pensam dessa forma até hoje. Deixa eu fazer uma... Sim. Nada foi por mérito próprio deles, tudo foi porque eles confiaram naquele que estava fazendo as coisas. Existe uma linha assim,
gosto às vezes de considerar assim na forma de interpretar mesmo as escrituras, quando a gente estava falando sobre o propósito eterno de Deus, que Deus tinha um propósito e a queda tirou o homem desse propósito. E a forma com que Deus realizou para que o homem pudesse se tornar de novo propício, né, a cumprir esse propósito, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória dele, era por meio da redenção da humanidade pela vida de Jesus. Só que então Deus é como se ele construísse uma trilha, e nessa trilha ela passa por Noé, ela passa por Abraão, ela vai passando. Então, mas a promessa é a promessa da parte de Deus de redimir a humanidade, mas ela deixa, e o apóstolo Paulo usa muito uma expressão, né, que nós nos tornamos coparticipantes da graça de Deus, né? Então fala de nós não somos os agentes e nem somos aqueles que elaboram o plano, mas o Senhor nos chama para sermos coparticipantes. Então a gente vai se envolver na promessa, mas não quer dizer que a promessa ela se cumpriu em nós. Ela está se cumprindo e nós estamos ali colocando o braço, digamos, ali para ajudar a sustentar algo, para participar, sustentar entre aspas, né? Como um pai que está carregando o peso e bota o filho do lado com a mãozinha, né? Mas o filho vai dizer o quê? Cara, eu ajudei, eu tenho parte com aquilo, né? E é sermos coparticipantes daquilo que o Senhor está fazendo para cumprir a promessa, que é a sua promessa. Muito bom. Essa parte é interessante para falar também, que Abraão recebeu uma palavra, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e a gente escuta dessa forma. Aí você vê que eles estavam numa cidade grande, numa cidade moderna, só que era uma cidade que adorava muitos deuses. Sim. E ele era uma Dos caldeus. só Deus. Então, para ele, era muito contraditório ele estar naquela terra e adorar um Deus só. E pelo que dizem, né, os estudos arqueológicos, ele fala o seguinte, que naquela época, quem comprasse um terreno também compraria o Deus da terra, o proprietário. E ele estava naquela fase de construção, né? Postíduos. Né? Aí o que acontece? No interior dele, ele adorava só o Senhor. Como é que ele vai comprar uma terra onde ele também tem que comprar um outro Deus? E aí Deus fala com ele assim, você tem conformado com isso, né? Então eu vou te fazer uma proposta. E aí que tá, Deus tem uma promessa e ele vai provar a nossa vida. Como diz em Tiago, né? A gente não pode ficar furioso por causa das provações, porque elas vêm para nos apurar. E aí, Deus fala assim com ele, sai dessa terra, mas esse sai dessa terra, na palavra original, Deus está falando com ele assim, vai por sua conta. Eu tenho um lugar para você. Quer dizer, Deus já tinha uma promessa de que separaria um povo que seria uma referência para o mundo, que levaria a promessa a todos. E aí Deus fala assim, eu tenho algo para você, mas sai daí. Mas sai por sua conta. E aí a decisão de sair daquele lugar foi meramente dele. E aí a gente fala assim, ele viveu em tendas e tal. Porque Deus falou para ele sair de lá, não foi só que falou para sair. Deus falou assim, eu tenho algo, se você acreditar, sai daí. E ele fala às vezes assim pra gente, eu tenho algo pra você, mas se for, faça o que você precisa fazer. E muitas vezes a gente fica esperando Deus aparecer no redemoinho e falar assim, você tem que fazer isso e tal. Mas Deus já está mostrando todos os sinais pra gente, né? O que a gente precisa fazer para estar dentro dessa promessa eterna. Não é uma promessa que é só para mim, para minha família, para meus esposinhos, não. Uma promessa que é para a eternidade, né? E aí é só a gente crer como Abraão fez, né? Ter essa fé que Abraão teve no eterno e sair.
Muito bom, muito bom. Pelo visto, nós vamos estar parando por aqui, então deixa eu fazer algumas notas finais em relação a essa questão de Abraão e Sara, da promessa da terra. É interessante, uma frase que ajuda a gente a entender um pouco isso que o Felipe falou, eu acho que é do Vieira também, eu não tenho certeza, que a promessa de Deus, em última instância, não é um quê, é um quem e um onde. O Paulo fala do quem, eu acho que o onde é a adição do Vieira, e eu gosto, né, porque Deus está retomando aquilo que havia no Éden, um lugar e um povo. Um lugar de comunhão e um povo de comunhão ali. Então o que Deus está fazendo? Restaurando todas as coisas. Então qual que é a promessa? A promessa não era que Sara teria um filho. A promessa, em última instância, é que Deus terá um povo que viverá em comunhão com ele em uma terra. Um quem e um onde. Legal? E nós somos parte disso. É interessante perceber o nomadismo, né? Que é esse assunto que também Elinés trouxe aqui agora, né? De Abraão, dessa expectativa que misteriosamente é aludida aqui no texto. Hebreus não falou de cidade até agora. E cidade nos próximos capítulos vai ser o tema final e central dos últimos capítulos aqui. De que Abraão, lá atrás, ele esperava encontrar uma cidade. Então é interessante que todos os homens que se conformaram com a realidade do século presente, eles construíram as suas cidades. Então, se você pegar no Gênesis, se você for acompanhando, a descendência de Caim são os construtores das cidades. Mas o povo de Deus estava quase sempre nômade e não se sentindo confortável em lugar nenhum. Eles estavam aguardando a cidade que tem fundamentos. A cidade que agora vai ser revelada o que ela é. Que Deus construiu uma cidade, Ele mesmo, para viver com o seu povo. O jardim de onde saímos, que agora se transformou numa cidade, com a árvore da vida no meio do jardim, com um rio que sai do centro do trono de Deus, onde não é necessário ter um templo, porque a presença de Deus está em toda a cidade. Então, essa cidade, que é a que vai ser aludida aqui agora mais no resto da carta de Hebreus, e vai ser revelada lá no fim de Apocalipse, esse é o destino final da peregrinação cristã. Né? É o local onde tudo será consumado. E ela faz parte do cerne dessa promessa, daquilo que a gente não pode ficar de fora, e a gente tem que ter fé. Fé para quê? Então, já que a gente vai terminar por aqui, por hoje, né? Semana que vem tem mais. Para viver como nômades e peregrinos. Como quem não se encaixa com o século presente. Como quem acaba, às vezes, ficando nas palavras de Jesus, sendo rejeitado e perseguido, porque vive de uma forma que, obviamente, não vive como se isso aqui fosse tudo que tem para viver, como se tivesse que cuidar só de si mesmo, né, porque senão vai dar tudo errado, mas como sabendo que o que garante a nossa vida é a palavra daquele que trouxe a vida a todas as coisas, a ponto de que nós podemos até morrer aguardando a promessa, que é onde o próximo versículo vai nos levar. Todos esses morreram na fé e não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então as pessoas que acreditam nessa promessa de que existe uma realidade de vida, onde Deus vai cumprir aquela promessa de que Ele será o nosso Deus e nós seremos o povo dele, aqueles que andam com esse nível de fé, eles vivem aqui como peregrinos e como forasteiros, não se conformando com os valores desse mundo, mas vivendo pelos parâmetros do reino de Deus. Isso é um assunto que a gente vai continuar explorando no restante desse capítulo, principalmente porque essa forma de vida ela só é perfeitamente enxergada no Messias. Então, até para essas pessoas que viveram assim, isso ainda era apenas uma sombra, uma figura. Essa forma de vida ela é perfeitamente manifesta no Messias. Então, a gente não conseguiu dar fim ao capítulo, a gente não conseguiu chegar realmente no âmago de como viver por fé. Porque no final, como viver com fé é viver como Cristo viveu. E vamos continuar nesse aspecto. Mas até aqui pegamos que Deus tem uma promessa de restauração de todas as coisas,
E nós somos parte disso porque nós somos convidados para ser parte desse povo que tem como pátria uma cidade que ele nos preparou. Só para complementar, a promessa final, né, que é a redenção, ela resolve, se a gente parar para pensar, resolve todos os problemas das quais a gente, às vezes, apequena em forma de uma promessa individual. Sim. É uma chave, cara. Assim,